Fala aí, galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar o assunto referente ao tema de elementos finitos e como na aula passada foi visto a parte de elemento de barra, agora a gente vai fazer aqui um exercício onde ele vai estar relacionando, tá? Tanto o elemento de barra ou treliço e o elemento de mola, ok? Então, imagine que a gente tem essa situação aqui, onde esse elemento aqui é um elemento de barra, ele possui um pivotamento aqui, que permite apenas rotação, ok? Depois temos esse elemento de mola, onde ele está preso a esse outro elemento de mola, e a esse apoio aqui deslizante, tudo bem? E esse elemento de mola aqui, ele também está conectado a uma superfície rígida, ok? Que no caso aqui é esse engaste. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui hoje nessa aula é como é que a gente vai poder preparar esse modelo, tá? Na teoria. E na próxima aula a gente vai continuar ele partindo do final da teoria, assim como também comparando o resultado analítico com o resultado numérico. A seção transversal do nosso elemento de barra, ele é um quadrado de lado 10, e a sua rigidez, tá? Que seria o seu beta, ele se dá por essa fórmula que a gente viu na aula passada, que é a E sobre L, e realizando todo o cálculo aqui, a gente chega aqui numa rigidez de 282,9 EA3 Newton por milímetro, ok? E o cada mola a gente adotou como sendo 100 EA3 Newton por milímetro. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é determinar um sistema de coordenada, ok? Então, a gente determinou o sistema de coordenada como sendo XZ, tá? O XZ aqui no caso foi só para coincidir com o ANSYS, ok? Você pode botar qualquer valor que você quiser botar aqui. Mas esse caso aqui foi apenas para coincidir com o ANSYS, porque a gente já chegou a fazer esse workshop aqui para verificar o resultado. Mas você tem que colocar um sistema de coordenada no seu cálculo analítico, porque depois, quando você for unir esses elementos para ter a sua matriz de rigidez global, você precisa referenciar eles a partir desse sistema de coordenada, ok? Então, a gente adotou esse sistema de coordenada como sendo o x, sendo aqui essa horizontal. Depois, a gente enumerou os elementos, ok? Então, eu tenho esse elemento 1, que é a barra, o elemento 2, que é a mola, e esse outro elemento 3 aqui, que consiste nessa outra mola aqui. E por fim, enumeração dos nós, ok? Então, cada elemento ele tem 2 nós. E quando os elementos estão conectados, a gente chega a ter aí nó compartilhado, que é como a gente vai ver aqui, que é o nó 3, tá? E o nó 2 também. Então, o nosso elemento de barra, a gente chamou ele aqui de elemento 1, e ele se dá pelo nó 1, pelo nó 2. O elemento de mola, a gente chamou ele aqui de elemento 2, e ele vai se dar pelo nó 2 e o nó 3. Enquanto o último elemento de mola que a gente tem aqui embaixo, ele se dá também pelo nó 3, e assim como também aqui pelo nosso nó 4. Ok? Depois que a gente faz esse procedimento de definir sistema de coordenada, enumeração dos elementos e enumeração dos nós, a gente tem que fazer alguns procedimentos que será os cálculos das matrizes, tá? Então, a primeira matriz que a gente vai ter que fazer é relacionar os nós com seus graus de liberdades. A gente vai ver daqui a pouco. Depois a gente vai relacionar os elementos e seus nós. Relacionar os elementos e os graus de liberdade de seus nós.
assim como também a propriedade estrutural. Por fim, a gente vai ter as duas matrizes que vai estar relacionado tanto com a rigidez do elemento, assim como também a rigidez global, ok? E depois que tudo isso estiver pronto, a gente só tem que realizar nosso cálculo aqui da compatibilidade de deslocamentos e forças, onde a gente vai ter o nosso vetor de força, a nossa matriz de rigidez e o nosso vetor de deslocamento, ok? Dessa maneira, aquela nossa primeira matriz que a gente tinha combinado, que era relacionando os nós com seus graus de liberdades, o que vai acontecer aqui? A gente enumerou os nós, 1, 2, 3, 4. E como a gente está trabalhando aqui com elemento de mola e elemento de barra, a gente tinha combinado lá na teoria que esses elementos eles não possuem rotação, tá? Isso significa que eles não sofrem cisalhamento e nem momento. Dessa maneira, cada nó ele não vai ter 3 graus de liberdade, que seria as translações, assim como também a sua rotação. Ele só vai ter apenas as suas translações. Então, todo esse tetra aqui, para qualquer um desses nós, 1, 2, 3 e 4, eles serão inexistentes, tá? A gente não pode falar que é zero, porque estaria fugindo um pouco da teoria, mas a gente pode falar que eles não existem, porque esse tipo de elemento ele não sofre rotação. Dessa maneira, a gente só vai ter deslocamentos tanto na horizontal, assim como também deslocamento na vertical. O U, ele simboliza, né, o deslocamento horizontal, e o V, ele simboliza o deslocamento vertical. Que aqui no caso está sendo o nosso X e o nosso Z. Aqui vocês percebem que a gente tem umas incógnitas, né? X1, X2, X3, 4, 5, 6, 7, 8. E alguns deles são azuis e outros vermelhos. E a gente vê que não está na ordem, tá? A gente vê que X1 está começando lá no nó 2, X4 está começando no nó 1. Por que isso acontece? Na verdade, você pode numerar aqui da maneira que você quiser, ok? Porém, há uma indicação, tá? Uma sugestão que você comece a enumerar sempre pelas suas variáveis, sempre pelos seus deslocamentos não conhecidos, tá? Isso aí vai fazer sentido quando a gente estiver resolvendo lá o cálculo da matriz de rigidez global, ok? Mas é apenas uma sugestão. Se quiser começar aqui por x1, x2, x3, pode começar sem problema nenhum. Só que aqui a gente vai adotar essa sugestão, porque vocês vão perceber que lá na frente, na hora de resolver o problema, vai ser bem mais fácil de ter essa solução, começando aqui pelos nós que a gente tem seus deslocamentos desconhecidos, tá? E esse deslocamento desconhecido seria o quê? Bem, aqui é um pino, tá? Isso aqui é um pino, ele só tem rotação nesse nó. Esse nó, ele não vai permitir translação. Isso significa que o meu x4 e o meu x5, ele possui deslocamento zero, porque aqui é um pino. Então aqui é um deslocamento conhecido e aqui também é um deslocamento conhecido. O nó 4, ele também possui deslocamento conhecido, porque isso aqui está engastado. Se está engastado, não pode nem rotacionar e não pode nem sofrer deslocamento, tá? Então, x7 e o x8 são também deslocamentos conhecidos, ok? Aí aqui no nó 3 a gente tem um x3 e a gente tem aqui o x6, tá? O que ocorre aqui? O que ocorre aqui é o seguinte. A gente viu que isso aqui era um carrinho, um apoio deslizante, tá? Onde ele permite deslocamento apenas no eixo X, aqui no nosso caso.
Dessa maneira, o x3 ele é um deslocamento que a gente não conhece, porque ele está livre para fazer isso aqui. Só que o x6, que é o vertical, que seria o nosso z, a gente conhece, ele é zero. O apoio deslizante não permite deslocamento vertical. Então, ele é um deslocamento conhecido que é zero. Tá? E aqui no caso, o x6, por isso que ele está em vermelho, porque ele é um deslocamento conhecido e ele é zero. Então perceba que os deslocamentos que a gente tem aqui em azul, e que são as numerações, que são as primeiras enumerações, eles são deslocamentos desconhecidos, e a gente começou por eles para facilitar na montagem da rigidez global, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Relacionando os elementos e seus nós, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: a gente tem três elementos, o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. O que a gente precisa fazer aqui é apenas determinar a ordem que a gente vai seguir com esses nós nos elementos. Por quê? O elemento 1, a gente pode falar que o primeiro nó dele é 1 e o segundo é o 2, conforme está aqui. Mas a gente pode falar que o primeiro nó dele poderia ser o 2 e o segundo nó poderia ser 1, sem problema algum. E o que é que muda isso? Muda quando a gente for calcular uns fatores lá na frente, que são o m e o n, onde esses fatores eles vão relacionar, tá, esses elementos e esses nós com o sistema de coordenada global, quando a gente for unir essa galera inteira. Então, mais para frente a gente vai entender melhor isso aqui. Qual é a diferença entre a gente utilizar 1, 2 ou 2, 1. Mas basicamente o que a gente precisa fazer aqui, por enquanto, é determinar essa ordem, ok? Por exemplo, o elemento 1 está indo do 1 para o 2, o elemento 2 está indo para o 3 para o 2, ou seja, ele está nessa direção aqui, ok? E o elemento 3 está indo do 4 para o 3, ok? Outra parte que a gente tem aqui, onde a gente relaciona os elementos e os graus de liberdade, seus nós, basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Aqui a gente determinou os nós e seus graus de liberdades conhecidos e desconhecidos. Aqui a gente determinou a ordem dos elementos, a ordem dos nós nos elementos. E aqui, basicamente, a gente tem que determinar aquelas variáveis que a gente tinha aqui nessa tabela com essa tabela, ou seja, a gente vai relacionar essa tabela com essa tabela e a gente vai chegar nessa tabela, ok? O que essa tabela quer dizer para a gente? Ela quer dizer o seguinte: o nó 1, a gente tem aqui o nó 1, o nó 2 e o nó 3. O nó 1 ele é constituído pelo primeiro nó, que é o nó 1, e o segundo nó, que é o nó 2. O primeiro nó é x4, x5. O segundo nó é o nó 2, que é x1, x2. Então, nessa tabela aqui, a gente tem x4, x5 e o x1 e o x2. Ou seja, a gente está relacionando os graus de liberdade com o elemento. Basicamente, que a gente tem que fazer isso. E essa ordem aqui, que a gente tem por elemento, por exemplo, o primeiro elemento x4, x5, x1, x2, ela se deu pela combinação dessas duas tabelas. O nó 1, eu pego essas duas variáveis. O nó 2, eu pego essas duas variáveis. E assim a gente chega aqui nessa primeira coluna aqui do primeiro elemento. E assim dá para fazer para o segundo elemento e para o terceiro elemento, e assim quantos elementos forem necessários, ok? E por último a gente tem aqui a nossa propriedade estrutural, tá? Onde ela vai relacionar o tetra, que eu vou explicar para vocês, que está relacionado com a ordem que a gente escolhe dos nós do elemento. O comprimento, perceba que o 2 e o 3 não possuem comprimento, porque são molas. As suas rigidezes, que a gente mostrou lá no primeiro slide. E o M e o N, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Primeiramente, vamos começar pelo tetra, tá? O que esse tetra é?
Esse tetra ele vai ser muito importante, porque ele vai ser utilizado no M e no N, e o tetra ele está relacionado com a ordem aqui dos nós no elemento. Então aqui ocorre da seguinte maneira. O primeiro elemento, a gente viu aqui nessa tabela, que ele vem do nó 1 para o nó 2. Ou seja, ele tem esse vetor aqui, ó, tá? Ele possui esse vetor aqui. O que a gente vai fazer aqui, sempre, tá? Baseado no sistema de coordenada, é o seguinte. A gente vai calcular o ângulo do x até esse vetor que foi formado entre os nós. Se o elemento 1 ele possui uma configuração que ele vai do nó 1 para o nó 2, então eu tenho que calcular o valor do ângulo que é formado entre esse x e esse vetor, que no caso aqui é um vetor de 45, que no caso aqui vai dar 45 graus, tá? Que no caso aqui ele vai dar 45 graus. Esse ângulo aqui é de 45 graus, então o ângulo entre o meu x e o meu vetor, que é formado de 1 para 2, ele é um ângulo de 45 graus. Se fosse ao contrário, se fosse do 2 para o 1, de duas umas, ou a gente ia ter que calcular esse ângulo inteiro aqui até bater nele, ou a gente poderia colocar aqui também menos 45, ok? Que ia ser a mesma coisa. Então, a ordem dos elementos, ela é justamente a ordem dos nós pelo qual é formado os elementos, ela é justamente importante por esse fato, porque ela vai estar relacionada aqui ao tetra. Por exemplo, veja aqui no ângulo 2, no elemento 2. A gente falou que no elemento 2, ele ia do nó 3 para o nó 2, tá? Se ele vai do nó 3 para o nó 2, ele tem esse vetor aqui, ó, tá? Então, se eu puxar meu x aqui e fizer esse ângulo aqui, daqui para cá eu tenho 90, tá? Então, daqui para cá eu vou ter o quê? Eu vou ter mais 45. 90 mais 45, a gente chega aqui em 135, ok? E o último caso, que é o elemento 3, a gente viu que ele ia do nó 4 para o nó 3. E aí, qual o ângulo que a gente tem? A gente tem o nosso x aqui, que é esse x, e a gente tem o nosso vetor aqui também. Qual é o ângulo entre eles? É zero, né? Praticamente é um ângulo zero aqui. Se eu falasse que ele iria do nó 3 para o nó 4, a gente ia ter esse vetor aqui, e eu ia ter o meu x base para cá, que é esse meu x. Então eu ia ter esse x para cá e o meu vetor iria estar para cá. Então eu ia ter esse ângulo aqui, que seria o quê? 180 graus, tá? Então esse tetra, ele está relacionado com esse tipo de procedimento, e você só precisa tomar cuidado para quando você vai adotar a ordem dos seus nós no elemento, para que não... E quando você for calcular o valor do tetra, que vai ser bastante influente aqui no cálculo do M e do N, ok? O M, pessoal, ele é cosseno de tetra, e o N, ele é seno de tetra. E o que é que esse M e o que é que esse N, eles indicam? Basicamente, a gente tem esses fatores aqui para a coordenada local, onde a gente transforma isso aqui para uma coordenada global, tá? Então, com esses valores de M e N, a gente tem uma transformação dessa coordenada local para a coordenada global. E aí é possível dessa maneira, com esse rearranjo, coincidir os elementos e ter a sua configuração da maneira como a gente está vendo aqui na tela. Dessa configuração aqui que a gente está vendo aqui na tela, tá? Então, quando a gente adota todos esses parâmetros, o elemento 1 ele vai do nó 1 para o nó 2, ele possui um tetra de 45, o M é cosseno de tetra e o N é o seno de tetra. Aí a gente vai fazendo isso para o nó 2, fazendo isso para o nó 3. Quando a gente vai realizando essa conta inteira, até chegar no final, o que vai sendo entendido disso é justamente essa configuração aqui, e assim a gente vai ter deslocamentos compatíveis, tá? E reações de forças também compatíveis, tá? Se a gente errar, por exemplo, um tetra, você vai ver que o seu resultado ele vai mudar completamente, ok? Então, basicamente, o M e o N, eles são fatores para uma tabela, onde a gente vai utilizar ela futuramente
para fazer essa transformação de coordenada local para coordenada global, ok? E depois a gente só precisa pegar nossas rigidezes, tá? Que no caso é o nosso beta e o nosso K, e multiplicar por eles, a gente vai ter a nossa matriz de rigidez dos nossos elementos, tá? Então, perceba que por elemento 1 eu tenho esse MN, por elemento 2 eu tenho esse outro MN, e por elemento 3, que é esse, eu tenho esse outro aqui, MN, tá? Quando eu multiplicar as suas rigidezes, tanto esse beta quanto esse K, por cada um daqueles MNs, que vão ser substituídos nessa tabela aqui, a gente vai ter aí as matrizes de rigidezes de cada elemento, ok? Tanto do elemento de barra, quanto da mola 2 e da mola 3. Depois que é feito isso, a gente tem que construir o quê? Depois que a gente chega à nossa matriz dos elementos, a gente tem que chegar na nossa matriz de rigidez global. E depois disso, a gente tem que apenas trabalhar nela de uma certa maneira para poder chegar no resultado de deslocamentos e depois de reações, tá? Mas isso é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Só para deixar aqui um pouco do que acontece nesse sistema aqui. Aqui a gente tem esse vídeo, tá? Onde ele mostra exatamente o que vai acontecer. Eu acho que eu tinha esquecido de comentar alguma coisa com vocês, que é o seguinte: a gente vai ter uma força que vai ser aplicada aqui, tá? Eu acho que eu não coloquei isso no primeiro slide. A gente vai ver na próxima aula. Ela tem uma força vertical aqui. E essa força vertical, ela promove aqui esse tipo aqui de configuração de deslocamento. Ou seja, essa região aqui ela está pivotada. Aqui a gente tem o nosso apoio deslizante, que a gente tinha combinado. E aqui a nossa mola e a nossa barra, eles também estão unidos por um pivô, tá? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar esse exercício de onde a gente parou, onde a gente vai construir a nossa matriz de rigidez global, resolver o procedimento analiticamente e depois a gente vai comparar com o ANSYS aqui, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.